O Ômega, quando lançou o Ômega foi um carro excepcional, né? Uma coisa de louco, né? Substituto do Opala, um carro muito louco E o mesmo. Ômega não faz aqui não, né? Fez Sou Caetano. o Caetano. Sou Caetano, mas o motor era feito aqui. Tanto o 4 quanto o 6. O 6 era importado, né? Os primeiros eram importados, os alemães. 93, 94 era importado. É importado? É, o 3.0 era. Ah, sim, 3.0. Depois o daqui foi reestilizado, né? O 4.1 e foi Isso. feito pra lá. É. É isso. É. Ela colocava lá no escritório, ela colocou um protótipo dele lá, bonito pra caramba, era um perolado. É. Perolado era uma cor que não tinha na época, era novidade o perolado. E vocês podiam ir lá ver e tal? Podia ver tudo. Show. E aí, outra coisa que eu lembrei agora. O Corsinha, quando lançou o Corsinha em 94. Você lembra aquele esquema de ficar um final de semana na casa de cada um? Era. Cara, eu lembro muito bem daquilo, cara. Eu queria descer pra Caraguá com todo mundo, sua mãe não quis. É? Eu peguei meio de semana, né? Ah, é? Meio de semana? Não é só fim de semana, né? Todo dia. Quem caísse na sexta-feira ficava até segunda com o carro. Putz. Toninho pegou, da sexta-feira, filho da mãe. Da sorte danada. Nossa. Pegava o tanque cheio, com seguro e guincho, tudo certinho. Podia sumir com o carro, assim, podia andar pra caramba com o carro. É Contanto mole, cara. entregasse no dia lá, Não tinha problema nenhum. problema nenhum. Caramba. E um carro novo, um carro que não... Zero, injeção eletrônica. Injeção. Bateu, pegou e tal. Um carro né? um carro que ninguém tinha visto ainda, né? Direito, É, né? era tipo assim, era uma revolução, né? Porque ele era bolinha e Era. todos os carros eram tudo quadradão na época, Gol Era. quadrado. Era. Que mais? A Ford, o que tinha na época? Ford Escort, que também era um pouco quadrado. Era. O Corsinha era uma revolução, né? Eu lembro que tinha, acho que até hoje você tem as revistas Panorama, e tinha lá, como é que é? Um carro fora de sério. Todo coloridão, assim, porque ele saiu em várias cores Várias também, cores, é. meio chamativas, assim, né? Aí depois teve o Corsa GSI e tal. Eu lembro que a gente passeou nesse carro, não lembro pra onde a gente foi. Era um preto que a gente pegou. Nossa, eu lembro que, cara, o cheiro de carro Era novo. preto? Acho que pelo que eu me lembro era preto. Não tenho, assim, Rodamos, gastamos o tanque dele. Você foi comigo, não foi? não lembro, pai. Você andou comigo, né? Andei, oxe, pra caramba. Não lembro onde a gente foi, mas a gente andou pra caramba com o carrinho. Você não tinha carteira ainda não, né? Eu? É, tá de não, menor, nossa senhora, 94 eu tinha 7 anos, pô. Certo. Tinha 7 anos. Por que a gente fez isso? Pra divulgar o carro? Pra divulgar, pra Acho que era pra divulgar. divulgar. Que Não, estratégia. a GM, ela tinha muito, na GM, pô, a GM tinha muito carinho com os funcionários antigamente. Muito carinho, muita atenção, muito respeito. Então era uma forma de incluir o funcionário no carro, entendeu? Sim, É. bacana. E tinha, por outro lado, tinha o lance do ômega também, né? Pelo que você falou, não era todo mundo que conseguia tirar Eu o acho ômega. que ela considerava que você não tinha condições de manter um carro daquele com o salário que você tinha, né? E hoje, você pode dizer assim, uma discriminação, vai? Mas na época, talvez fosse, nem essa fosse a intenção, fosse uma assim, não, você ganha isso. Você não tem condições de ter um carro desse. É. É Uma lógica, Ou né? você vai vender esse carro, tá pegando para vender para outro, passar para outro, que não podia na época, né? Tinha 25% de desconto no carro antigamente. Nossa, era muita coisa, cara. É muita coisa. Se deixasse, virava um comércio. Você tinha que ficar 6 meses com o carro. Acho que era 6 meses com o carro. Então, ou você ia vender o carro, porque você não tinha condições de ter. E se você fosse para ter um carro, acho que talvez tivesse. Isso é coisa da gerência lá, né? Talvez estivesse vendo assim, imaginando assim, não, você vai pegar esse carro e vai te dar dor de cabeça para manter, você vai criar um problema para você, entendeu? Entendi. Acho que é por isso que eles Pra visavam isso. proteger o cara, né? A ideia... Proteger, sim, proteger, digamos assim. Hoje ia ser um processo pra tudo quanto é processo. lado e tal, né? Mas na época era isso. Tinha uma história que você me contava também, que teve um funcionário que saiu e pegou um Eclipse, não é isso? Pegou um Mitsubishi. Vou nem falar onde é o cara, né? Sei lá. Melhor não falar, né? Mas teve um negócio desse, que o cara saiu, pegou um Eclipse, depois torrou, ficou sem dinheiro, sem Eclipse, sem nada. Então,
olhando essas histórias, a GM acaba tomando essas decisões aí. Pois né? é. Uma coisa que hoje em dia não pode fazer de jeito nenhum. Cada um tem que ter seu livre-arbítrio, né? Com certeza, mas que acontece isso aí que você está falando, acontece. Mas E eu dentre sou testemunha viva. Mas dentre- Muita gente não tem dinheiro para ter o carro que tem. Mas, entre aspas, a GM também ela pode vender o carro dela para quem ela quiser. Ó. É verdade. Não quer vender para você e acabou, fim de papo. É, tá certo. É. Né? É um assunto, sei lá, dá várias interpretações, na verdade. Aham. Né? Mas o fato é que ocorreu isso na época e isso não tem como ninguém mudar. Né? Mas o lançamento do Ômega deve ter sido uma coisa assim absurda mesmo. O mercado nacional ainda era fechado de importação, não podia trazer nada de fora, né? E outra coisa também que eu lembrei agora, você na época tinha o Tempra, né? Depois do segundo Uno você pegou o Tempra, que foi um baita de um salto. Um Tempra 97 Eu em... lembro desse tempo. Você lembra, né? Tempra 97 em 2006, 2005, 2006, que coincidiu mais ou menos com a época que eu tirei minha habilitação. Eu tirei minha habilitação, você tinha o Uno EP. Aí, logo depois, você pegou o Tempra, um ano depois, pouco tempo depois. Nossa Senhora, o que era aquilo? Isso era um carraço. Meu Deus do céu. Era. Aí, a GM logo depois implantou aquele negócio no estacionamento, que quem tem carro da GM estacionava pertinho da porta de entrada da fábrica. Imagina um estacionamento gigante. Aí tava lá, somente veículo GM, somente veículo. Quem não tinha veículo GM tinha que estacionar lá na casa do chapéu, Na terra. na terra, isso mesmo. O pessoal chama de chiqueirinho. Chiqueirinho, isso mesmo. Chamava Fala de assim. chiqueirinho, né? Tinha que pôr lá no Acho chiqueirinho. que até hoje tá assim. Né? Até hoje, eu passo lá na frente eu vejo. Eu, particularmente, acho um absurdo. Isso aí. Eu também acho, Isso cara. daí foi um gerente chinês que a GM teve que fez isso aí. É mesmo? Não sabia É, não. chinês, E o papai. pior, preservou até hoje, cara. A gente não é obrigado a... É a mesma coisa que ela mandar embora você porque comprar um carro de outra marca. Pô, Eu não quero aqui entrar em polêmica, mas eu acho um absurdo isso daí, porque na época eu tinha o carro que eu podia ter. Eu não podia ter um Ômega, que era o carro que seria mais ou menos do nível equivalente. do que É. eu tinha. Então, Você queria ter uma coisa um e eu pouquinho precis- melhor. é, eu precisava de um carro grande. Eu não tinha um carro na GM que me atendesse naquele momento, É. que eu pudesse comprar. Né? É. Então, tinha, eu acho que não tem nada a ver, não. Acho que não deprecia em nada, não. Já tive vários carros da GM, acho ótimos carros da GM. entendeu? Sim, sim. Claro que eu vou voltar a ter um Honda ainda, né? É, pois é, então, me traiu Vai aí, aparecer ó. a oportunidade de ter o a- Honda ainda. A GM foi tão forte na vida dele que ele teve um Honda, eu botei ele dentro do Honda, ele não aguentou e voltou pra GM aí, tá vendo? Teve um Accord, ficou acho que meses com o Accord e já tá com a Meriva de novo. Mas isso é uma longa história, depois no próximo a gente conta, vai né? voltar ainda. É.